Fala galera que acompanha a PV Clean, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Nós estamos hoje estamos no primeiro módulo do curso de pós-venda para o mercado solar. Seja muito bem-vindo, saiba que você está prestes a absorver muito conteúdo coletado de todo o nosso grupo em toda a nossa história. Já são mais de 12 anos atuando no mercado de pós-venda. Vem com a PV Clean, você está no primeiro módulo e vamos começar agora o módulo introdutório do mercado de pós-venda. Bom, para a gente começar, a gente não poderia deixar de falar sobre como surgiu esse mercado de pós-venda. E quando a gente fala sobre isso, nós lembramos, lá do século XVIII, na qual foi quando surgiram as grandes linhas de produção. E o mercado de pós-venda, ele provavelmente foi criado com a própria venda. Quando criaram, as grandes indústrias, os grandes métodos de produção escaláveis para produtos nas primeiras indústrias globais, também foi necessário criar métodos de reparo, atendimento e suporte ao cliente. Bom, acreditamos, que desde quando surgiu a primeira venda já existia-se ali um método de pós-venda, porque sempre foi necessário conquistar novos clientes. E uma ótima forma de conquistar novos clientes é através de indicação. E um cliente, uma vez bem atendido, ele indica para novos clientes chegarem até você. Bom, pessoal, hoje em dia o pós-venda ele é crucial. Acredito que nenhuma empresa vai sobreviver no mercado se não tiver um suporte adequado ao cliente, desde que seja uma empresa trabalhando em um setor varejista ou até mesmo uma empresa que trabalha no atacado. Fabricante, distribuidor, e aquela loja que está vendendo lá para o consumidor final precisam ter estabelecido internamente um método de atendimento após a venda. Isso já tem que estar pronto, montado para uma empresa ser aberta. Bom, se a gente puder tirar um conceito, portanto, igual você está vendo aí na sua tela, o que a gente vai falar sobre pós-venda? Pós-venda é um conjunto de atividades e serviços prestados por um fabricante ou pela empresa de venda de um produto ou serviço ao cliente após a sua compra. Ou seja, tudo que está relacionado a atendimento, serviço, produto, após a compra do cliente, isso já pode ser caracterizado como um pós-venda. E inclui ali todas as atividades que visam a satisfação do cliente. Concordam comigo? E a resolução, de todos os problemas ou dúvidas que esse cliente chegar a ter. Bom, nós colocamos aqui em tópicos atividades relacionadas à pós-venda e saiba aqui que essas atividades podem ser feitas remotamente ou podem ser praticadas por uma pessoa, caso você tenha um atendimento presencial. A primeira delas é a assistência técnica. O que fala sobre assistência técnica? O que você aí do outro lado tem que estar preparado quando o assunto é assistência técnica? Bom, vamos lá. Assistência técnica, fornecimento de suporte técnico ao cliente para solucionar problemas ou dúvidas sobre o produto. Pessoal, olha que interessante. Esse tópico de assistência técnica é um tópico muito interessante porque ele pode ser feito de forma humana, pode ser feito através de uma pessoa, um setor, mas ele também pode ser feito através de tecnologias. Ferramentas adequadas hoje podem potencializar o seu pós-venda e facilitar um atendimento, de forma que uma tecnologia já vai agregar, um suporte, já vai fornecer ao seu cliente suporte para que ele tenha acesso à informação ou acesso a alguma dúvida. Bom, segunda etapa, segundo tópico que nós listamos aqui está a manutenção. E que é a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva para garantir o bom funcionamento do produto. Normalmente, essa tarefa ela é feita por um humano. Então, saiba o seguinte, o suporte normalmente vai ser feito por uma tecnologia. A gente está falando aqui normalmente de um bot, que pode responder as perguntas, pode ser feito através de um saque, pode ser feito através de um canal de conversa, dentro do seu site ou WhatsApp. A manutenção, normalmente, ela vai ter intervenção de um humano, ou seja, então você vai precisar de uma pessoa, dedicada ali para realizar esse tipo de tarefa.
Troca de peças, a gente listou aqui que está relacionado isso ao pós-venda também. Bom, é o fornecimento de peças de reposição para produtos que precisam de uma manutenção ou conserto. Bom, obviamente, você precisa de uma pessoa também nessa etapa para fazer o reparo, né, da peça, do produto, do sistema que você comercializou, né, para o seu cliente. Bom, quarto item, nós colocamos aqui a garantia. Garantia é realmente um item fortíssimo que está relacionado ao pós-venda. E a garantia, né, para muitos que não sabem, a garantia é um item do pós-venda que ele já é comercializado na venda. Muitas pessoas já comercializam uma garantia estendida ou falam da garantia do produto com muita propriedade, para mostrar para o seu cliente, né, que ele está comprando um produto bom, tornando ali uma venda mais segura. Bom, garantia é um oferecimento, né, dessa garantia ou do serviço de reparo gratuito por um período específico, né, pelo fabricante ou pelo vendedor. Bom, nem sempre, né, o produto ele vai ser produzido por quem está vendendo, mas quem está vendendo precisa falar dessa garantia, porque no caso podem existir duas garantias, a garantia de venda e a garantia também, né, do fabricante. Bom, isso é muito importante ser dito no momento da venda, porque isso vende, pessoal. Bom, e o último item a gente colocou aqui, o atendimento ao cliente. Bom, pessoal, esse daqui a gente deixou por último porque talvez seja o mais importante. E esse é considerado talvez o filtro 1. Sabe aquela primeira conversa, o primeiro contato é o que vai deixar o seu cliente mais tranquilo, independente do tamanho do problema. Bom, o fornecimento de informações e suporte ao cliente por meio de canais de atendimento, como telefone, e-mail ou chat online. E saiba você, esse é o processo, a etapa talvez mais importante e ela pode ser feita através de uma tecnologia. Você não vai precisar de uma equipe talvez tão robusta para fazer o filtro 1, que talvez seja o mais importante, mas você consegue instalar, você consegue desenvolver ali uma tecnologia para fazer esse filtro, né, e fazer esse primeiro contato com o cliente. Bom, passando aqui, né, você está vendo aí no seu slide, na tela, o que é pós-venda e o que uma empresa, né, o que você vai precisar ter, o que você precisa estar preparado quando o assunto é pós-venda. Bom, primeira coisa, você precisa saber que no pós-venda a gente precisa ter velocidade. Esse é o primeiro ponto. Bom, segundo ponto, você vai precisar de um processo bem definido e ferramenta adequada para que tudo isso funcione. E o terceiro ponto, um engajamento de um responsável. Ou seja, se a pessoa que está coordenando, que está visualizando todas essas etapas não estiver engajada, não estiver dentro do processo, infelizmente esse processo ele não vai correr muito bem. Como todos os outros, né, setores dentro da sua empresa. O pós-venda ele também vai precisar de uma atenção. Talvez uma atenção maior do que os outros setores. Bom, pessoal, isso tudo tem o intuito de trazer satisfação do cliente. Mas olha que interessante, a gente falou aqui de velocidade, nós falamos de ferramenta e processo e nós falamos também de engajamento, para trazer uma fidelidade e uma satisfação do cliente. Observe que esses 4 itens que eu falei, velocidade, ferramenta e processo, engajamento e a fidelidade e a satisfação, são fatores intangíveis, não dá pra gente medir. Como é que a gente mede a velocidade? Tem cliente que vai gostar de 10 minutos de atendimento, tem cliente que vai ficar satisfeito quando o atendimento é feito em 24 horas. São coisas intangíveis. Então, lembre-se que esses fatores você vai ter que implantar, definir, testar e saber se isso está dando certo dentro da sua empresa. Quando a gente fala de velocidade, é um ponto muito interessante, porque a velocidade no pós-venda, quem define não é o cliente. Quem define é o fornecedor. Então, lá no filtro 1, quando você fizer um contato, quando o cliente te solicitar um suporte e você responder a ele, já fale para ele qual que vai ser o tempo de atendimento, o tempo de resposta perante o problema que você visualizou. Por quê? Você definiu ali um tempo. Então, você definiu a sua velocidade. O cliente já fica satisfeito com isso. Segundo ponto, ferramenta e processo. Se você não desenhar o processo, não entender e não aplicar a ferramenta adequada, pode ser que essa velocidade, esse tempo que você programou, pode ser que ele esteja muito longo
ou se ele tiver, né, o seu processo estiver muito bem desenhado, ele está correndo no tempo adequado. E a pessoa ela vem exatamente para identificar como esse processo pode melhorar. Com tudo isso, nós encontramos a fidelidade do cliente. O propósito do pós-venda é trazer mais venda. E o pós-venda, ele também tem que se rentabilizar. Existem produtos relacionados ao pós-venda que vão ali fazer com que esse setor ou com que essa empresa seja altamente lucrativa. Bom, isso é o que a empresa precisa ter para adquirir essa fidelidade perante seus clientes. Agora a gente vai falar o que o cliente espera de quando ele solicita um suporte. Bom, o que ele espera? Velocidade, que é uma coisa intangível, como a gente já falou, e transparência. Pessoal, como é que a gente mede velocidade e como é que a gente mede transparência? Velocidade eu já falei. Apareceu um atendimento, você já fala o tempo de resposta. Isso é velocidade. Ou seja, o cliente já fica satisfeito, né, com o tempo que ele vai receber, né, uma resposta perante o problema que ele teve. E transparência. Transparência é informação. Então, saiba você que quanto mais veloz você for com a informação que o cliente precisa, mais ele vai gostar da sua empresa e mais ele vai ficar fiel, né, à sua empresa ou ao produto que ele adquiriu com você. Então, o que o cliente quer na realidade? Velocidade e transparência. Bom, se você conseguir entregar isso para ele, saiba que o seu pós-venda ele está preparado, né, para atender os clientes que estão chegando até você. Bom, vou soltar um videozinho rápido aqui para você ver, né, que tudo isso que eu falei faz sentido. Dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente vai soltar agora. Vamos lá. Pessoal, acabaram de ver o vídeo e o que a gente pode perceber com isso tudo? A gente está falando de uma oficina mecânica de motocicleta. Bom, uma oficina mecânica é uma atividade relacionada à pós-venda. Isso é muito interessante porque a gente está falando de pós-venda no lado, né, de uma motocicleta, né? As pessoas procuram uma oficina mecânica quando, né, eles têm um problema, né, com o seu produto, ou seja, o produto já foi comprado e agora eles precisam de um reparo. E observe que essa oficina mecânica ela está sempre cheia, ou seja, existe a demanda. E observe que existe sempre um atendimento rápido, ou seja, eles têm velocidade. Mas o que está faltando aqui? Primeiro, processo e ferramenta adequada. A gente viu aqui que em vários casos, né, o cliente provavelmente não vai ficar satisfeito porque ele viu, né, que o seu fornecedor de pós-venda, nesse caso de reparo, não estava preparado para o atendimento. E um outro ponto, o cliente estava vendo que os profissionais não estavam engajados. Ou seja, teve velocidade, mas faltou o processo e faltou o engajamento. O que isso significa? Perdeu a fidelidade do cliente. Dificilmente você, né, que viesse a essa oficina mecânica voltaria nela, né, para receber um novo atendimento, ao passo que a gente já viu aqui, né, o quanto de problema que gerou no próprio atendimento. Bom, então a empresa não conseguiu oferecer isso e o cliente que estava buscando, né, um reparo e uma velocidade, infelizmente ele não conseguiu. Então assim, pode ser que venham novos clientes, mas dificilmente os clientes já atendidos aqui vão continuar.